Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre logaritmos. Definição e existência. O logaritmo de b na base a é igual a c, se somente se a elevado a c é igual a b. A base, a é a base, b aqui é o logaritmando e c é o logaritmo, ok? A condição de existência do logaritmo é que o meu logaritmando tem que ser maior que zero e a minha base tem que ser um número maior que zero diferente de 1. E a definição é que a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Exemplos. O logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4, pois 2 elevado a 4 é igual a 16. O logaritmo de 343 na base 7 é igual a 3, porque 7 ao cubo é igual a 343. O logaritmo de 1,49 avos na base 7 é igual a menos 2, porque 7 elevado a menos 2 é igual a 1,49 avos. O logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3, porque 10 elevado a 3 é igual a 1000. O logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. O logaritmo de 1 na base 17 é igual a 0, porque 17 elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo de 0,6 na base 5 terços é igual a menos 1, porque 5 terços elevado a menos 1 é igual a 0,6. O logaritmo de b na base 10 é igual a 4, ou seja, b é igual a 10 elevado a 4, que é igual a 10.000. O logaritmo de 81 na base a é igual a 4, então a elevado a 4 é igual a 81, ou seja, a é igual a 3. O logaritmo de 625 na base 5 é igual a c, logo c é igual a 4. Consequências da definição. O logaritmo de 1 na base a é igual a 0. Exemplo, o logaritmo de 1 na base 6 é igual a 0, pois 6 elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo de a na base a é igual a 1. O logaritmo de 4 na base 4 é igual a 1, porque 4 elevado a 1 é igual a 4. O logaritmo de a elevado a b na base a é igual a b. Ou seja, exemplo, o logaritmo de 3 elevado a 5 na base 3 é igual a 5, porque 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. O logaritmo de a na base b é igual ao logaritmo de c na base a, se somente se b for igual a c. O logaritmo de x na base 3 é igual ao logaritmo de 9 na base 3, então x é igual a 9. A elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b. Exemplo, 5 elevado ao logaritmo de 25 na base 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25, ok? Então, 25 é igual a 5 ao quadrado. Sistemas de logaritmos decimais. O logaritmo de a na base d é o logaritmo de a na base 10 é a mesma coisa que o log de a. Log de base 10 não se coloca a base, ok? Exemplo, o log de 2 na base 10 é o log de 2. Neperianos é o sistema de logaritmo na base epsilon. É igual a um número decimal infinito, que é igual a 2,718 até o infinito, e é denominado número de Euler e é apresentado escrevendo uma das formas, né? Log de E ou logaritmo ln, que é o logaritmo neperiano, ok? Se usa sempre ln. O log na base E é só para saber que é igual a ln. Exemplo, log de 7 na base E é igual ao logaritmo neperiano de 7. Propriedades operatórias. O logaritmo do produto. Numa mesma base, o logaritmo do produto de dois números é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Ou seja, o logaritmo de x vezes y na base A é o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Sempre aí obedecendo às condições de existência, onde a base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, e os logaritmandos têm que ser maior que zero. Ok? Aqui eu coloquei aqui o logaritmo de produto de dois elementos, mas vale para o produto de n elementos.
Exemplos. O log de 8 vezes 64 na base 2 é o log de 8 na base 2 mais o log de 64 na base 2. O log de 9 vezes 27 vezes 243 na base 3 é o log de 9 na base 3 mais o log de 27 na base 3 mais o log de 243 na base 3. Logaritmo do quociente. Numa mesma base, o logaritmo do quociente de dois números é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses números. Ou seja, o logaritmo de x sobre y na base A é o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A, obedecendo às condições de existência do logaritmo. Exemplo, o logaritmo de 5 dividido por 625 na base 5 é igual ao logaritmo de 5 na base 5 menos o logaritmo de 625 na base 5. Logaritmo de uma potência. Numa mesma base, o logaritmo de uma potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Então, o logaritmo de x elevado a y na base A é a mesma coisa que y que multiplica o logaritmo de x na base A, obedecendo às condições de existência do logaritmo. Exemplo, o logaritmo de 8 elevado a 10 na base 2 é a mesma coisa que 10 vezes o logaritmo de 8 na base 2. Mudança de base. O logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de b na base C, dividido pelo logaritmo de A na base C, obedecendo aí, as condições de existência do logaritmo. O logaritmo de b de A na base B também pode ser escrito por 1 sobre, ou seja, o logaritmo de b na base A é igual a 1 sobre o logaritmo de A na base B. Ou seja, o logaritmo de A na base B vezes o logaritmo de B na base A é igual a 1. Exemplo, o logaritmo de 2 na base 4 é igual ao logaritmo de 2 na base 2, dividido pelo logaritmo de 4 na base 2. O logaritmo de 2 na base 4 vezes o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 1. Cologaritmo. O cologaritmo de b na base A é menos o logaritmo de b na base A, é o oposto do logaritmo. Exemplo, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a menos o logaritmo de 8 na base 2. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.